Você já sentiu como se suas orações não estivessem sendo ouvidas? Como se o céu estivesse em silêncio, mesmo diante do seu clamor? E se eu te dissesse que existem palavras específicas, ditas pelo próprio Jesus, que têm o poder de transformar sua vida? Palavras que Padre Pio repetia todos os dias e que ele mesmo dizia serem capazes de mover o coração de Deus. Neste vídeo, você vai descobrir como essas palavras podem agir sobre seus problemas, doenças, medos e até mesmo sobre aquilo que você já perdeu as esperanças. Fique até o fim, pois essas palavras não são apenas oração. São chave, escudo e direção. Prepare seu coração. Algo extraordinário pode acontecer a partir de agora. A força das palavras de Jesus não está apenas em sua beleza espiritual. Elas carregam o poder divino, porque foram pronunciadas pelo próprio Verbo encarnado. Quando Jesus falava, os cegos enxergavam, os surdos ouviam, os mortos voltavam à vida. E se essas mesmas palavras forem repetidas por você, com fé, com devoção, com confiança, Padre Pio dizia: o poder da oração está na fé com que ela é feita, mas a eficácia aumenta quando usamos as palavras que saíram da boca do Senhor. Ele não se referia a fórmulas mágicas, mas à repetição sagrada que toca o céu. Ele via nessas palavras uma ligação direta com o coração de Cristo. Não eram apenas frases bonitas, mas um mapa da alma, um acesso ao sobrenatural. Imagine-se no meio de uma tempestade. Os ventos sopram forte, as ondas ameaçam virar seu barco. Foi exatamente nessa situação que os discípulos gritaram por socorro. E o que fez Jesus? Ele olhou para os céus e disse: silêncio, acalma-te. E imediatamente tudo se fez bonança. Padre Pio usava essas mesmas palavras espiritualmente. Diante do desespero, ele repetia: acalma-te, confia, espera. Palavras que ecoam o comando de Jesus à tempestade, mas aplicadas ao coração humano. Quando você estiver angustiado, inseguro, ansioso, repita: silêncio, alma minha, o Senhor está comigo. Porque as palavras de Jesus continuam vivas. Elas não morreram no tempo, elas são eternas e têm poder até hoje. Padre Pio era conhecido por seu dom da bilocação, suas estigmas, suas curas milagrosas. Mas poucos sabem que ele tinha o hábito de repetir constantemente uma frase de Jesus que, segundo ele, espantava o inimigo e fortalecia a alma. Não temas, sou eu. Essas palavras foram ditas por Jesus quando os discípulos estavam apavorados ao vê-lo andando sobre as águas. E ainda hoje, em meio aos ventos da dúvida, elas continuam fazendo milagres. Padre Pio dizia: quando o medo bater à sua porta, não abra com desespero, mas com fé. Diga: não temas, sou eu, Senhor, entra em minha casa. Isso não é apenas consolo, é libertação. Porque o medo paralisa, mas a palavra de Jesus liberta. Em suas confissões, Padre Pio orientava os fiéis a guardarem no coração uma frase de Jesus que resume toda a confiança que devemos ter em Deus. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ao repetir essa entrega, estamos dizendo a Deus: eu já não confio em mim, confio em ti. E isso muda tudo, porque quando entregamos, o céu assume. Quando soltamos, Deus segura. Não é fácil, principalmente quando tudo parece desmoronar. Mas é exatamente nesses momentos que essas palavras se tornam poderosas. Padre Pio aconselhava: nos dias em que tudo parecer difícil, diga essa frase 10 vezes, lentamente, como um suspiro de alma. Você sentirá o peso saindo e a graça entrando. Talvez você esteja se perguntando: mas como essas palavras podem agir na prática? Vamos a um exemplo real. Um fiel que acompanhava as missas de Padre Pio, certa vez relatou que estava vivendo um caos financeiro. Ele já não sabia como alimentar os filhos. Desesperado,
caiu de joelhos e repetiu as palavras de Jesus: "Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia." Durante horas, apenas isso. Na mesma semana, foi chamado para um trabalho que não havia sequer se candidatado. Padre Pio explicou: "Quando você repete as palavras do Senhor com fé, o céu se move com rapidez. Você está rezando com a boca do próprio Deus." Isso é mais do que fé. É intimidade com o divino. Padre Pio sempre dizia que a oração mais poderosa é aquela feita com o coração e não com os lábios. E entre todas as frases de Jesus, uma que ele considerava especialmente poderosa era: "Seja feita a tua vontade." Dita no momento mais angustiante da vida de Cristo, no jardim do Getsêmani, ela se tornou o símbolo da obediência plena. Padre Pio nos ensinava que, ao repeti-la, estamos dizendo: "Senhor, mesmo que eu não compreenda, eu aceito." Isso atrai uma graça especial, porque quando você deixa de lutar contra a vontade de Deus, começa a caminhar com Ele. E então, mesmo as dores ganham sentido, mesmo o sofrimento se transforma em ponte para a salvação. Mas o que acontece se você repetir essas palavras com o coração ferido, com a fé pequena? Padre Pio respondia com um sorriso: "Não é a perfeição da alma que move Deus, é a sinceridade." Por isso, mesmo que você esteja cansado, machucado, vazio, diga: "Jesus, lembra-te de mim." Foram essas palavras que salvaram o bom ladrão na cruz. Não houve tempo para confissões, penitências ou boas obras. Apenas uma frase, e ela abriu as portas do paraíso. Isso nos mostra que nunca é tarde, nunca estamos longe demais. A boca que clama, mesmo com culpa, pode tocar o coração de Deus se repetir as palavras certas. Não mágicas, mas cheias de fé. E se você está orando há tempos por algo e nada acontece, não desanime. Jesus nos ensinou: "Pedi e recebereis, batei e vos será aberto." Padre Pio recomendava que, ao invés de pedir de qualquer forma, repetíssemos com fé essa frase bíblica: "Seja-me feito segundo a tua palavra." Assim como Maria respondeu ao anjo com confiança total. Não é uma simples frase, é uma declaração de fé absoluta. Quando você diz isso, está dizendo: "Senhor, não o que eu quero, mas o que tu sabes que é melhor para mim." E isso move montanhas. Não porque muda Deus, mas porque transforma você. Quando enfrentamos uma enfermidade, seja física, emocional ou espiritual, é natural sentirmos medo, insegurança e até mesmo desespero. Mas é exatamente nesses momentos que as palavras de Jesus se tornam um refúgio e uma cura. Ele nos disse: "Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Padre Pio acreditava profundamente nesse poder restaurador da palavra. Quando estava acamado por causa das suas dores, ele repetia em silêncio: "Jesus, confio em vós." Essa simples repetição gerava nele uma paz que nem os medicamentos conseguiam oferecer. Ao dizermos isso com fé, estamos nos entregando ao médico divino, que conhece nossa dor e nos oferece cura além da medicina humana. Todos nós enfrentamos tentações. Elas surgem quando menos esperamos, tentando desviar nosso coração daquilo que é bom, puro e verdadeiro. Padre Pio costumava dizer que o inimigo da alma teme mais uma alma em oração do que 1000 teólogos. Quando Jesus foi tentado no deserto, sua resposta não foi discussão nem resistência física, mas a repetição da palavra. Está escrito: "Não só de pão vive o homem." Esse é um ensinamento poderoso. Diante da tentação, repita as palavras de Jesus. Faça delas seu escudo e espada. Diga com fé: "Afasta-te de mim, Satanás, porque só ao Senhor teu Deus adorarás." Essa é a linguagem do céu, capaz de calar as vozes do mal e restaurar nossa força espiritual.
Quantas vezes você já se viu diante de uma escolha importante sem saber qual direção tomar? Nessas horas, o coração se aperta, a mente se confunde e os conselhos humanos nem sempre bastam. Padre Pio nos ensina que é nas palavras de Jesus que encontramos a luz para o discernimento. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse o Senhor. Essa frase não é apenas uma metáfora, mas uma direção concreta. Quando repetimos essas palavras com fé, convidamos Jesus a caminhar conosco, a nos conduzir pelas estradas da vida. Não estamos mais sozinhos. Nas decisões difíceis, diga: Senhor, guia-me, mostra-me teu caminho. E confie. Ele abrirá portas que ninguém pode fechar. Existem momentos em que tudo ao nosso redor parece desabar. A saúde fragilizada, as finanças apertadas, o casamento em crise, os filhos afastados da fé. Nesses dias escuros, as palavras de Jesus brilham como uma tocha no meio da escuridão. Ele disse: não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Padre Pio recitava esse versículo sempre que percebia a tristeza tomando conta da alma. Ele sabia que o desespero é terreno fértil para o inimigo, mas a esperança, mesmo pequena, move o coração de Deus. Repetir essas palavras é como acender uma vela no escuro. Faça isso, não uma vez, mas quantas forem necessárias. A luz virá. Nem sempre conseguimos expressar tudo o que sentimos com longas orações. Às vezes, o coração está tão cansado que tudo o que conseguimos é repetir uma única frase, e isso basta. Padre Pio nos ensinava que uma só palavra dita com fé pode tocar o céu. Jesus disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Essa entrega absoluta, repetida em silêncio, transforma-se em uma poderosa oração. Quando não souber o que dizer, apenas repita: Senhor, eu te entrego tudo. Faça isso em silêncio, diante do sacrário, no seu quarto ou até mesmo durante o trabalho. Essas palavras simples criam uma ponte direta entre seu coração e o coração de Deus. Agora que você conhece essas palavras, repita-as, traga-as para a sua vida, que elas se tornem o seu refúgio, a sua força e a sua vitória. Padre Pio sempre dizia: as palavras de Jesus não foram ditas apenas para serem lidas, mas para serem vividas. E se você vive essas palavras, os milagres deixam de ser histórias distantes e passam a acontecer na sua própria vida. E lembre-se, o poder das palavras que você agora conhece não depende da quantidade, mas da qualidade da sua fé. Padre Pio nos ensinava que não é preciso decorar orações longas, mas repetir com o coração aberto aquelas que o próprio Jesus deixou como legado para a humanidade. Quando a dúvida tentar invadir sua mente, volte a essas palavras, faça delas um mantra sagrado. Diga: Jesus, eu confio em ti. Essa pequena frase tem mais força do que qualquer tempestade que possa vir contra você. Agora imagine uma situação em que você está prestes a desistir, a baixar os braços diante de uma dificuldade que parece insuperável. É justamente aí que Jesus, através das palavras que ele mesmo deixou, nos chama a permanecer firmes. Padre Pio sofria muito, tinha dores que ninguém podia entender, mas ele repetia sem cessar: Senhor, aumenta a minha fé. Essa súplica é a chave para você também. Não importa quão difícil seja sua luta, peça a Deus para aumentar sua fé, porque é a fé que move montanhas. E é a fé que faz as palavras de Jesus produzirem frutos em sua vida. Muitos se perguntam se é necessário rezar de forma elaborada para que Deus ouça. Padre Pio, com sua simplicidade e sabedoria, respondeu com clareza: reze como sabe, mas reze com fé. Isso significa que não importa se você fala pouco ou muito, o que importa é a sinceridade do seu coração.
E as palavras de Jesus, por serem sagradas, possuem uma eficácia especial quando pronunciadas com entrega. A oração não é um pedido qualquer, mas um diálogo, uma conexão viva com o Pai. E é nesse diálogo que o impossível começa a se tornar possível. Ao longo dos anos, muitos fiéis que passaram por momentos de profunda angústia testemunharam como essas palavras de Jesus, repetidas com fé e constância, transformaram suas vidas. Relatos de cura, reconciliação familiar, empregos encontrados e problemas financeiros resolvidos não são raros entre aqueles que confiaram nas palavras ensinadas por Padre Pio. Isso não acontece porque as palavras têm poder em si mesmas, mas porque são uma expressão do poder de Deus. Quando falamos o que Jesus falou, estamos alinhando nossa vontade à dele, abrindo as portas para a ação divina. Outro ponto fundamental que Padre Pio destacava é o poder do silêncio entre as orações. Ele ensinava que após repetir as palavras de Jesus, devemos ficar em silêncio, deixando que o Espírito Santo atue em nós. Esse momento de quietude é onde Deus sussurra ao nosso coração. Não tenha pressa. Permita que a paz invada sua alma, que a esperança renasça, que o amor divino cure as feridas mais profundas. O silêncio é um gesto de humildade, reconhecendo que por mais que tentemos, a obra final é sempre de Deus. É importante lembrar que a repetição dessas palavras não deve ser mecânica, como se fosse um mantra vazio. Padre Pio insistia na necessidade da consciência e da entrega em cada palavra dita. Por isso, quando você pronunciar, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, reflita sobre o significado dessa entrega. Pense na confiança total que Jesus tinha no Pai, mesmo diante da cruz. Essa reflexão não só enriquece sua oração, mas prepara seu coração para receber a graça prometida. Você pode estar pensando, mas e quando eu não sinto nada? Quando tudo parece seco na oração? Padre Pio tinha uma resposta que consola e fortalece. Mesmo quando não sente, não pare de rezar. A fé não se baseia no que sentimos, mas no que cremos. Essa é uma lição poderosa. Deus age mesmo quando nossa alma está em silêncio ou dor. Muitas vezes, o fruto da oração só aparece depois de um tempo, porque Deus trabalha no tempo certo. Portanto, não desanime. Mantenha a perseverança e continue a repetir as palavras de Jesus com amor e esperança. Além disso, Padre Pio aconselhava que as palavras de Jesus fossem usadas também para proteger-se do mal. Ele via a oração como um escudo contra as investidas do inimigo. Quando sentir a tentação, a dúvida ou a tristeza invadirem seu coração, diga com firmeza: Jesus, eu me refugio em ti. Essas palavras carregam a proteção que vem do céu e são um convite para que o Senhor cuide de sua alma. Não subestime o poder da oração como defesa espiritual. Ela é sua fortaleza. Para quem enfrenta conflitos familiares, uma das maiores dores da vida, repetir as palavras de Jesus também traz reconciliação. Padre Pio ensinava a repetir: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Essa oração abre portas para a misericórdia, reconstrói relações quebradas e devolve a paz ao lar. O perdão é uma ação que começa no coração, e as palavras de Jesus são o primeiro passo para essa transformação. Não guarde rancor, não se feche. Deixe que as palavras sagradas trabalhem para curar as feridas. Ao longo de sua vida, Padre Pio viu incontáveis milagres acontecerem porque as pessoas confiaram e colocaram em prática essa oração simples, mas profunda. Ele dizia que a verdadeira força não está em realizar grandes feitos, mas em repetir fielmente a vontade de Deus em cada palavra que sai de nossos lábios. As palavras que você acaba de aprender são uma fonte inesgotável de esperança, força e milagres. Por isso, não as deixe apenas na memória. Use-as todos os dias, na alegria e na tristeza.
no silêncio e no desespero. Se você está passando por uma situação de doença, lembre-se do que Jesus disse: Eu sou o médico dos médicos. Padre Pio, mesmo sofrendo fisicamente, acreditava nesse poder e o transmitia a todos. Ele ensinava que repetir: Jesus, cura-me, salva-me, fortalece-me, com fé verdadeira, é um chamado direto à misericórdia divina. Deus não nos prometeu uma vida sem sofrimento, mas prometeu estar conosco em cada passo da jornada. Essas palavras são um convite para que você confie nessa promessa. E para finalizar, não esqueça que a oração é também um ato de amor. Padre Pio repetia constantemente que a oração deve ser feita com o coração aberto e disposto a amar, assim como Jesus nos amou até o fim. Repetir suas palavras é repetir seu amor por nós e nossa resposta de amor a Ele. Por isso, ao dizer: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, permita que essa palavra transforme seu jeito de viver. Que sua oração não seja só palavras, mas ação, bondade e serviço. Agora, mais do que nunca, é hora de você colocar em prática tudo o que aprendeu. As palavras de Jesus são como sementes plantadas no solo fértil do seu coração. Regue-as diariamente com fé, esperança e amor. Não tenha pressa para ver os frutos, porque Deus trabalha no tempo certo. E lembre-se do conselho de Padre Pio: nunca subestime o poder da oração feita com simplicidade e amor. É nela que o céu se abre para você. Que estas palavras sagradas te acompanhem sempre, guiando seus passos, fortalecendo sua alma e iluminando sua vida. Que você possa repetir com confiança: Jesus, eu confio em Ti. E que a paz que excede todo o entendimento, prometida por Cristo, seja seu refúgio e fortaleza para hoje e sempre. Você pode estar se perguntando: como manter essa fé viva, especialmente quando a vida parece pesar demais? Essa é uma pergunta que muitos fazem, e a resposta nos vem novamente de Padre Pio, que nos ensinava que a fé é uma chama que precisa ser alimentada constantemente, dia após dia, oração após oração. Não espere sentir essa chama acesa para começar a orar. Comece a orar para que a chama se acenda. Cada vez que você pronuncia as palavras de Jesus, essa chama cresce, mesmo que você não perceba imediatamente. Lembre-se também do poder da comunidade. Padre Pio sempre ressaltava que a oração individual é poderosa, mas a oração em conjunto tem um impacto ainda maior. Quando você se reúne com outros irmãos na fé para repetir as palavras de Jesus, há uma energia espiritual que se multiplica. Essa comunhão fortalece não só o indivíduo, mas todo o corpo de Cristo. Por isso, busque grupos de oração, missas, encontros de fé, onde essas palavras possam ser repetidas com fervor coletivo. Você sentirá essa força vibrar ao seu redor. Muitas pessoas enfrentam o desafio da dúvida, aquele pensamento insistente que tenta apagar a luz da fé. Padre Pio sabia que a dúvida é uma das maiores batalhas do cristão. Ele dizia: não tema a dúvida. Quando ela vier, responda com oração. Use as palavras de Jesus para combater a dúvida, dizendo: Senhor, aumenta a minha fé. Esse pedido simples é um escudo contra o desânimo, uma arma poderosa que abre portas para milagres. A fé não é a ausência de dúvidas, mas a decisão de seguir crendo apesar delas. Outro ensinamento fundamental que Padre Pio nos deixou é que a oração deve transformar o nosso agir. Não basta repetir palavras sem mudar o coração. Ao dizer, faça-se a tua vontade, devemos entregar também nossas ações, nossas escolhas e nossos desejos à vontade de Deus. Isso exige coragem, porque nem sempre sabemos qual caminho Ele quer para nós. Mas é nessa entrega que encontramos verdadeira liberdade e paz, pois confiamos que o Senhor nos conduz pelo melhor caminho, mesmo que não o vejamos claramente. O poder das palavras de Jesus também está presente no perdão.
Quantas vezes guardamos mágoas, ressentimentos e até raiva dentro do coração? Padre Pio nos ensinava que perdoar é libertar a si mesmo. Repetir a oração: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. É um convite para soltar o peso que carregamos e permitir que Deus cure nossas feridas. O perdão abre portas para a reconciliação e para a paz interior. Experimente essa libertação hoje mesmo. Além disso, a oração contínua é uma forma de manter o contato constante com Deus durante o dia. Padre Pio recomendava que sempre, com que possível, repetíssemos as palavras de Jesus mentalmente, mesmo em meio às tarefas diárias. Essa oração silenciosa é uma forma de santificar o dia, mantendo a mente e o coração voltados para Deus. É um convite para que cada instante da sua vida seja uma oração, um louvor, uma oferta. Experimente isso e perceba como sua vida se transforma. Em momentos de angústia e medo, a oração pode ser um verdadeiro refúgio. Padre Pio ensinava que quando o medo tentar dominar seu coração, você deve recorrer às palavras de Jesus para encontrar força. Não temas, eu estou contigo. Repetir essa frase com convicção ajuda a expulsar o medo e a renovar a coragem. Deus nunca nos abandona, mesmo nas horas mais sombrias. Essa certeza é um bálsamo para a alma e deve ser lembrada sempre. Também é importante entender que as palavras de Jesus são um convite à transformação interior. Ao repetir, sede santos porque eu sou santo, somos chamados a buscar uma vida de santidade, não pela perfeição humana, mas pelo amor e pela entrega a Deus. Padre Pio viveu essa santidade em meio às suas dores e sofrimentos, mostrando que a verdadeira santidade é viver em comunhão com Deus, em humildade e serviço. Você também pode trilhar esse caminho, um passo de cada vez, repetindo as palavras de Jesus como guia. O caminho da oração e da fé não é fácil, mas é belo. Padre Pio enfrentou muitas provações, perseguições e sofrimentos, mas nunca desistiu de sua missão de interceder e ensinar o poder da oração. Ele nos mostra que, mesmo quando tudo parece perdido, a confiança em Jesus pode mudar o destino. Quando você se sentir cansado, lembre-se de sua vida e do poder da oração constante. É nesse momento que Deus age silenciosamente para preparar uma grande vitória. Além disso, nunca subestime a importância da gratidão. Padre Pio recomendava sempre terminar suas orações com um coração agradecido. Ao dizer, obrigado, Senhor, por tudo o que tens feito e farás em minha vida, você abre espaço para que mais bênçãos entrem em sua jornada. A gratidão é uma porta que atrai a bondade divina. Mesmo nas dificuldades, encontrar motivos para agradecer transforma nossa visão e fortalece nossa alma. E, por fim, nunca deixe de buscar o Espírito Santo em sua vida. Padre Pio dizia que o Espírito Santo é o Consolador prometido por Jesus, que nos guia em toda a verdade e nos fortalece nas tribulações. Quando você repetir as palavras de Jesus, peça também a presença do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, enche meu coração. Ele é o fogo que acende nossa fé, o vento que nos impulsiona a seguir. Com o Espírito Santo, as palavras de Jesus não são apenas palavras, mas vida que brota em nosso ser. Por isso, não espere mais. Comece agora a repetir essas palavras mágicas, não como um simples ritual, mas como um verdadeiro diálogo de amor com Jesus. Deixe que elas penetrem fundo no seu coração, transformando seus pensamentos, suas emoções e suas ações. E saiba que, assim como Padre Pio, você está sendo acompanhado por um santo que intercede por você, que conhece suas dores e que jamais abandona os que confiam.
Você é chamado a viver uma experiência de fé renovada, de paz verdadeira e de milagres na sua vida. Tudo isso começa com uma decisão simples: repetir as palavras que Jesus deixou, com o coração aberto, na certeza de que Ele está ouvindo e agindo. Permita que esse momento seja o início de uma nova etapa em sua caminhada espiritual, onde o impossível se torna possível e o amor de Deus se manifesta plenamente.